estão vocês? Tudo bom? Você é médium? Ou é maluco? Isto hoje vai bombar. Isto hoje vai bombar, mas bombar assim, nuclear. Tema doido, hein? Tema muito doido. Então, você é médium ou é maluco? Que tema mais controverso. Mas antes, claro, hoje não há poema. Hoje vamos abrir com a modelo mais bem paga do mundo. Gisele Bündchen, brasileiríssima, a única Ubermodel do planeta, completa 40 anos, desde 20 de julho de 2020. E 40 anos, Gisele Bündchen. E ao longo de mais de 2 décadas, a sua carreira começou na adolescência. Ela já estampou mais de 1.200 capas de revista, das maiores revistas do mundo inteiro, de todos os continentes. Foi eleita a mulher mais linda do mundo pela Vogue e pela Rolling Stone. E por 15 anos consecutivos foi a mulher mais bem paga do planeta, mesmo após o seu último desfile. Famosa, pronto. E vamos então avançar para este tema que é bem delicado. Então, por ser delicado, vamos levá-lo com o máximo de leveza. Então, você é médium ou é maluco? O que é ser maluco, afinal? A gente diz, aquela é maluca, é doida, é maluca. Hoje em dia, ninguém sabe bem, não é? A nível de psicologia, de psiquiatria, não é? As pessoas muitas vezes... Há muita gente que passa por maluco pelas suas capacidades, pelo que vê, pelas suas visões. Muitos génios foram considerados loucos. Vocês não sei se lembram daquele filme Uma Mente Brilhante, daquele ator que nem está a vir o nome. Uma Mente Brilhante, que era um professor de matemática que conseguia ver aquelas fórmulas todas, mas também via espíritos ao lado dele, via pessoas, então era esquizofrénico. Então, muitas vezes fica difícil de saber quem é médium e quem é mesmo maluco. Mesmo porque maluco é um termo que não entra no campo da medicina. Então, tudo começa com um clique. Se você está na dúvida, eu falo todos os dias, acima de tudo, com pessoas com capacidades mediúnicas, portanto, com a vida complicada, com a vida destroçada, com a vida que vocês nem têm ideia. E tudo começa muitas vezes com um clique, com um botão na adolescência. Então, nessa adolescência, portanto, há vários tipos de cliques que despoletam a mediunidade. E o que é a mediunidade? É uma porta que nos liga com o outro lado, não é? Existe este plano, existe outro plano. É como se fosse, imagina, existe a Europa, existe a América. E se houver uma porta de comunicação com os dois lados, um celular, por exemplo, um televisor, há uma abertura. Quando não existe essa porta, não há abertura. Então aquela pessoa que sempre teve uma vida muito regrada, nunca passou por nada e sempre foi muito terra a terra, não apresenta grandes sinais de mediunidade. Mas há muitas pessoas, elas não dizem. As pessoas não dizem o que são. Elas têm vergonha. Têm vergonha porque muitas vezes na sua infância aconteceu um trauma, uma morte, uma visão de demónios, ou uma visão de alguém a morrer, o irmão que caiu ali, um amigo que caiu, que levou com uma coisa em cima, ficou esmagado, a pessoa vê aquilo, fica altamente traumatizada. E durante a sua infância, durante a infância, a nossa capacidade sensorial é muitas vezes mais avançada do que quando crescemos, que criam-se uma série de bloqueios a dizer que você não consegue isto, não consegue, você não é... Você lembra-se quando era pequenino e via coisas no seu quarto e depois veio os pais e dizem, não, você não viu nada, você não viu nada, não está aqui nada. E a gente cria um bloqueio e deixa de ver. De repente aquilo que nós conseguimos ver, já não vemos. Mas quando durante a infância existem traumas maiores, por exemplo, mulheres bonitas abusadas sexualmente por um familiar, amigo, vizinho, violadas, estupradas,
ou simplesmente abusadas de qualquer forma, vai criar um trauma que vai bloquear a pessoa naquele espaço-tempo. E a sua mediunidade, em vez de desaparecer, aquela mediunidade que as crianças têm, não, vai aflorar ainda mais. E isso também acontece nos homens. Nos homens. Há muitos homens que são médiuns precisamente por terem tido um trauma semelhante. Portanto, de serem sido também abusados. Mas não é só esse o caso. Há outros casos, que é o caso, por exemplo, de visão de demónios dentro da casa, quando a pessoa é muito nova, aqueles demónios assustadores, cria um trauma automático e a pessoa bloqueia ali, vai criar uma amplitude na sua mediunidade. Depois há outras situações que provocam isso, que é um choque radical, que vai provocar uma perda de memória, por exemplo, dos 5 aos 7 anos, ou dos 7 aos 8 anos, ou dos 4 aos 6 anos, é que a pessoa não sabe o que é que aconteceu ali. Ela não sabe, algo aconteceu, mas ela simplesmente não se lembra porque o cérebro bloqueou. É como o disco rígido de um computador que bloqueia ali o vírus, algo ali aconteceu e a gente não consegue abrir o ficheiro. Está lá o ficheiro, mas não dá para abrir. Dá depois para abrir sob hipnose, etc. E há outros fatores, muitos fatores que despoletam essa mediunidade. Rejeição por parte dos pais, aquela criança que nunca devia ter nascido, e ela sente isso, ela sente que houve luta nos pais porque eles tinham dificuldades económicas, porque não estavam à espera. E ela ouve tudo, a criança ouve até dentro da barriga da mãe, já está a ouvir, já está a sentir as mensagens. Depois há as relações kármicas de ódio, mãe-filha, pai-filho, aquela coisa de a mãe que odeia aquela filha, ou a filha que odeia a mãe, e é só aquela, as outras não odeiam, mas odeia aquela, e aquela filha vai receber um monte de bloqueios, um monte de traumas que vão despoletar também essa abertura para a mediunidade. A sensação de ter sido bruxa a vida passada, ouço muitos casos. Eu acho que na outra vida devo ter sido bruxa, as pessoas dizem que eu era bruxa ou que eu sou bruxa. Uma deficiência qualquer, uma incapacidade, surdez, cegueira, gaguez, algo assim parecido, que a pessoa já tenha nascido com isso, não é? Portanto, que já nasceu com isso. E isto são alguns dos sintomas, vejam, que a pessoa quando é pequena cria-se um botãozinho que clica ali, pum, e aquela pessoa que não ia ser médium, que ia ser uma pessoa perfeitamente normal, terra a terra, nasce, vive, morre, depois, em nível kármico, vai desenvolver uma situação de mediunidade, que não é exatamente uma doença, mas pode se tornar. Porque quando a pessoa recebe um dom mediúnico, não importa qual é, ela é obrigada a o desenvolver. E nestes casos, em que existe uma revolta interior muito grande e muito bem camuflada, que as pessoas não dizem o que aconteceu, as pessoas não dizem. Só em consulta e só com um psicoterapeuta um terapeuta bem competente, bem profissional, é que ela sente que pode falar sobre determinados assuntos. E vai dali uma enxurrada de lágrimas, ou uma sensação de libertação de um peso gigantesco que está dentro dela e que está a atrair muitos problemas para a vida dela. Ela nem sabe, ela ou ele nem sabe. No caso dos homens ainda é mais difícil de se abrirem, porque têm que demonstrar uma fraqueza, eles camuflam mais a sua mediunidade. É mais difícil, os traumas ainda são mais radicais. Então a pessoa tenta fugir da sua condição, ela tenta fugir da sua mediunidade e vai logo cedo, os pais vão pegar nela, vão colocar no médico a tomar comprimidos antipsicóticos para curar a bipolaridade, fibromialgia, borderline, às vezes sociopatia, que aquele ali não é bom e tal. Ele viu coisas, tem de ser esquizofrénico. Então, a nível científico, não conseguimos colocar a mediunidade em lugar nenhum.
Portanto, o historiador Levi Strauss, nas suas investigações, um dos campos que ele estudou, que ele foi muito conhecido, que é, para quem não conhece, Levi Strauss, ele andou lá na Amazónia a estudar as tribos indígenas e tudo. Um dos campos que ele fez um estudo muito, muito aprofundado foi sobre o xamanismo, sobre os xamãs. Eram aqueles que fumavam aquelas drogas e depois viam coisas. E eram indivíduos considerados, a nível social, uma espécie de psicopatas ou psicóticos ou desintegrados. Mas naquele tempo eles achavam que o xamã, o poder deles era precisamente da abertura com o outro plano. E eles tinham capacidades de cura muito fortes. Eles fumavam lá aquelas ervas da Amazónia e viam coisas e sugavam, vejam, as doenças de dentro do corpo das pessoas. E as pessoas ficavam bem. E depois que cuspiam, vomitavam a doença, sugavam, faziam mesmo um sugar. E a pessoa sentia a doença a sair, que muitas vezes eram demónios, incorporações, obsessões. Então vejam, o mesmo que seria um indivíduo, lá está um médio, tal louco, tal desintegrado, seria o xamã, o curandeiro de muitas aldeias no mundo inteiro, mesmo a começar na Rússia, no norte da Ásia. Isto a nível histórico, podem mesmo averiguar, o xamanismo já vem de há muito tempo. Agora, noutros casos, a pessoa não apresenta sintomas de loucura, mas nenhum de loucura, entre aspas, de diferença, mas ela tem lá camuflado essa mediunidade e a doença vai cair nos pés, nas costas e nos olhos. Nos olhos, como era o caso dos Francisco Cândido Xavier, faz parte de Deus tirar a visão a algumas pessoas para elas verem mais ainda, para elas verem sem visão. Nos pés, Deus cai a doença nos pés para indicar que ela não está a ir no caminho dela. E nas costas, nas zonas do corpo, existem pontos diversos do corpo, como um tipo de dores, em que a pessoa parece ser uma pessoa 100% normal e de repente vem aquela doença e começa-lhe a doer aqui, ali, acolá. Então, a pessoa não está doente. Se você foi diagnosticado e diz, eu tenho que tomar estes comprimidos porque sempre tomei, porque uma vez vi demónios. Porque quando era pequena vi algo que ia acontecer no futuro. Tive visões. Acontece muito. E eu sei porque eu estou deste lado. Eu atendo as pessoas. Eu ouço. Eu tive visões há uns anos atrás. Então eu tenho um problema qualquer. E a pessoa não tem problema nenhum. Ela viu algo do futuro. Estamos a falar de vidência. E a vidência pode ter sido algo do futuro, pode ter sido algo do passado, ou mesmo do presente, noutra parte qualquer do mundo. A evidência tem que ser desenvolvida para se transformar em clarividência. Estamos a falar de um médium com grandes capacidades que não fez o seu treino, que não apurou a sua sensibilidade. Ele não tem que tomar comprimidos para o resto da vida e ficar a babar, como se fosse doido. Ele não é doido, ele é médium, ele viu alguma coisa, ele sentiu. Uns veem, outros ouvem, outros sentem no corpo a sua mediunidade. Então a pessoa não é maluca, ela não é doida, ela viu. Se todos aqueles que são médios fossem considerados loucos, e muitas vezes são, então metade do mundo estava internado mesmo, porque muita gente tem mediunidade, muita gente vê coisas, pressentimentos, tem sonhos do futuro, muita gente sonha com o número do Euromilhões, da lotaria, e não são loucos, não, são pessoas normais. Então você, o mais provável é ser um médium, e se sente algum destes sintomas, seja homem, seja mulher, muitas vezes começou na sua infância, algo que você viu, você nem tem ideia. Uns sabem o que foi, outros não sabem, outros só sabem parcialmente o que foi, mas isso foi um portal. Isso que aconteceu no seu passado serve para educar você para o seu futuro. Então as pessoas mais desenvolvidas do mundo, que foi o caso da Helena P. Blavatsky, russa, ela teve grandes problemas familiares, ela teve que sair da Rússia e foi a pé da Rússia até a Índia, esteve lá no Nepal a estudar, esteve lá a estudar todas as artes do oculto, a estudar os Vedas, a aprender o ocultismo, e só depois é que foi para a América e foi desencadear, tornou-se a mãe, neste caso,
da teosofia, da Sociedade Teosófica Americana. Então vejam bem, se você tem algum destes sintomas, não é maluco. Ou pode ficar maluco, ou pode ficar com uma doença qualquer, se não conseguir apurar a sua própria mediunidade. E esse é um processo muito complicado, de muito estudo, em que convém ter um mestre e dedicar-se à sua causa na Terra, se tiver esses sintomas todos. Se não tiver, é porque é uma pessoa normal, que nunca lhe aconteceu mal nenhum, nunca viu nada. O que é bem pouco provável. A maior parte das pessoas tem muitos traumas. Elas não falam nisso, mas têm. O ser humano é assim. Espero que tenham gostado. Como veem, foi um tema extremamente agradável de falar. Obviamente tentamos que isto se torne agradável. O que importa é que para a frente tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Sinta isso. Sinta isso que com certeza que acontece. Tá? Muito obrigado.